Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ, comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. Poder Judiciário. 8.1. Se o tribunal aplica censura para magistrado que praticou conduta grave, essa decisão enseja revisão disciplinar do CNJ. Imagine a seguinte situação hipotética. Raquel é juíza estadual. Durante uma operação da Polícia Federal, um dos investigados, cujo telefone estava sendo interceptado, manteve conversas que indicaram que Raquel teria praticado grave infração no exercício de suas funções. O Tribunal de Justiça instaurou o processo administrativo disciplinar e, ao final, aplicou pena de censura contra a magistrada. Essa decisão foi publicada em outubro de 2018. Em setembro de 2009, o Ministério Público Estadual requereu ao CNJ a revisão disciplinar da decisão do TJ, sob fundamento de que a pena aplicada, de censura, foi desproporcional, muito branda, diante da gravidade da infração disciplinar praticada. O CNJ julgou procedente a revisão disciplinar e aplicou a Raquel a pena de disponibilidade com vencimentos proporcionais. Mandado de segurança. Inconformada com a decisão, Raquel impetrou no STF, artigo 102, inciso 1, a linha R da Constituição, mandado de segurança contra ato do CNJ. Dentre outros argumentos, a impetrante alegou que a revisão disciplinar instaurada a pedido do Ministério Público seria intempestiva. B. O MP não teria legitimidade para formular esse pedido. C. Os pressupostos da revisão não estariam presentes. O STF concordou com as teses da impetrante? Não. Vejamos cada uma delas. Quais são as hipóteses em que será possível essa revisão? O que justifica uma revisão pelo CNJ? O tema foi disciplinado pelo regimento interno do CNJ nos seguintes termos. Artigo 83. A revisão nos processos disciplinares será admitida: 1. Quando a decisão for contrária ao texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ. 2. Quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. 3. Quando, após a decisão, surgirem fatos novos ou novas provas ou circunstâncias que determinem ou autorizem modificação da decisão proferida pelo órgão de origem. No caso concreto, o pedido de revisão formulado pelo MP enquadra-se no inciso 1 do artigo 83, considerando que a conduta praticada pela magistrada possui alto grau de reprovabilidade. Logo, a decisão do TJ, ao aplicar apenas a censura, foi contrária ao texto do artigo 44 da Lei Complementar 35 de 79, Lei Orgânica da Magistratura, que prevê o seguinte: a pena de censura será aplicada reservadamente, por escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo ou no procedimento incorreto se a infração não justificar punição mais grave. Legitimidade. A Constituição Federal e o regimento interno do CNJ conferem legitimidade universal para a propositura de revisão disciplinar, que pode ser instaurada por provocação de terceiros e até mesmo de ofício. Confira o artigo 82 do regimento interno. Poderão ser revistos de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado os processos disciplinares de juízes e membros dos tribunais julgados há menos de 1 ano do pedido de revisão. Vale ressaltar, portanto, que a revisão disciplinar é um instrumento que pode ser utilizado tanto pelo magistrado que não concordou com a decisão, como também por qualquer outro interessado, podendo, repito, ser instaurada até mesmo de ofício pelo CNJ. O que o CNJ irá fazer neste processo de revisão disciplinar? O CNJ irá examinar o processo disciplinar que foi realizado no âmbito do Tribunal de Justiça e poderá anular ou reformar a decisão que foi tomada, seja para absolver ou condenar o magistrado processado.
O Conselho poderá ainda aumentar ou diminuir a pena imposta. Nesse sentido, o regimento interno do CNJ prevê: julgado procedente o pedido de revisão, o plenário do CNJ poderá determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, alterar a classificação da infração, absolver ou condenar o juiz ou membro do tribunal, modificar a pena ou anular o processo. Prazo para instauração. Vale ressaltar que o CNJ possui um prazo decadencial de 1 ano para instaurar o processo de revisão disciplinar. Veja o que diz a Constituição. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira, do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros dos tribunais julgados há menos de 1 ano. A partir de quando é contado o prazo de 1 ano? O prazo estabelecido no artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 5 da Constituição da República, para o CNJ rever processo disciplinar instaurado contra magistrado, começa a fluir da publicação da decisão do tribunal no órgão oficial. Logo, no caso concreto, o pedido de revisão foi manejado dentro do prazo. Existe um prazo para que o CNJ julgue a revisão? Não. A Constituição estabeleceu prazo apenas para o pedido de instauração da revisão, mas não fixou prazo para que o CNJ julgue a revisão. O Conselho Nacional de Justiça pode proceder à revisão disciplinar de juízes e membros dos tribunais, desde que observado o requisito temporal, processos disciplinares julgados há menos de 1 ano. Vale ressaltar que, depois de instaurada a revisão, não existe prazo para que o CNJ julgue o procedimento. A Constituição Federal e o regimento interno do CNJ conferem legitimidade universal para a propositura da revisão disciplinar, que pode ser instaurada por provocação de terceiros e até mesmo de ofício. As hipóteses de cabimento da revisão estão elencadas no artigo 83 do regimento interno do CNJ. O inciso 1 prevê que cabe a revisão quando a decisão for contrária a texto expresso de lei. Se o tribunal de origem aplica a pena de censura para um magistrado que praticou conduta grave, essa decisão enseja revisão disciplinar por ser contrária ao texto expresso da lei. Isso porque, segundo o artigo 44 da LOMAN, a pena de censura será aplicada apenas se a infração não justificar punição mais grave. Segunda turma do STF, mandado de segurança 30.364, ministra relatora Carmen Lúcia.